da dor, depois da apresentação de caso feito por Laís, Lud e Jennifer. Falando mais sobre a dor, ela vai ser uma experiência que envolve um processamento sensorial, emocional e cognitivo, mas pode não haver uma etiologia física específica para ela. É um dos sintomas mais comuns na prática ambulatorial e, das causas mais frequentes de dor, a gente vai ter a lombalgia, cefaleia, sendo dentre as cefaleias a mais comum a tensional. Teremos a migrânia, a dor no joelho e a cervicalgia. Quando pesquisada a prevalência da dor torácica, percebe que ela vai ser uma das queixas mais graves, entretanto, uma das menos prevalentes na atenção primária. Em relação aos tipos de dor, revisando, a gente vai ter o tipo de dor nociceptiva, também chamada de somática, o tipo neuropática, o tipo nociplástica, o tipo misto e o tipo complexo, sendo esses dois últimos explicados logo a seguir. Em relação à duração, ela pode ser aguda, subaguda ou crônica, depende da literatura, podendo ser classificada de acordo com semanas a meses, dentro desses 3 tópicos. Em relação aos pacientes com cronificação da dor, existe muita relação entre o estado de humor dele. No caso, pode ser um estado de humor patológico, considerando a depressão e a ansiedade, já que a dor crônica ela está muito relacionada a sintomas psíquicos. Em relação à dor complexa e mista, um dos objetivos dessa aula era justamente diferenciá-las. Então, a gente trouxe hoje um mapa mental para esquematizar quais são os principais pontos de cada uma. Em relação à dor complexa, ela vai ser caracterizada por anormalidades sensoriais, motoras e autonômicas, e com alguns sintomas neuropsicológicos. Geralmente, os pacientes vão ter histórico de fratura, cirurgia ou entorse, mas alguns eles vão ter essa dor complexa com início espontâneo. Não se sabe muito bem da fisiopatologia da dor complexa, mas se conhece muito bem uma síndrome, que é a síndrome regional complexa, que é um dos diagnósticos que a Zé Fazarada teve. Em relação à dor mista, as características dela vão ser que ela vai ter em seus componentes tanto a dor nociceptiva quanto a neuropática. Existem algumas hipóteses de como ela se comporta para determinar diferentes quadros clínicos, já que diferentes situações clínicas vão ser caracterizadas com dor mista. Então, alguns pesquisadores têm a hipótese de que, para que esses diferentes quadros clínicos aconteçam, existem diferentes momentos em que há um desbalanço entre qual dor, ou a nociceptiva ou a neuropática, predomina. Ou seja, se a nociceptiva predomina sobre a neuropática, vai ser um quadro diferente de um quadro em que a neuropática predomina sobre a nociceptiva. Entre as patologias associadas à dor mista, a gente vai encontrar ciatalgia crônica, lombalgia crônica e alguns estados severos de dor crônica, dos quais a Zé Fazarada se encontra na dor oncológica, já que ela foi diagnosticada com câncer de mama. Outro estado severo de dor crônica que caminha com a dor mista, temos a lombalgia, a osteoartrite, especialmente aquelas que têm manifestação no joelho e no quadril, e dores pós-cirúrgicas, sendo que a gente vê um destaque para determinados tipos de cirurgias em relação a outras. A cirurgia de câncer de mama, ela aumenta o risco em 37,1% de a pessoa ter a dor mista, quando comparado ao procedimento de herniorrafia laparoscópica, que aumenta apenas em 3,2%. Bom, aí agora falando um pouco sobre a dor referida, né? Pode passar, Carmen. A dor referida, ela é o tipo de dor que a dor que a pessoa sente, ela vai ser meio que distante do lugar que originou essa dor, né? E aí, nela, vai ter esse compartilhamento de vias comuns dentro do sistema nervoso central. E aí, para entender, a gente precisa lembrar que as aferências viscerais, musculoesqueléticas e da pele,
elas estão localizadas, os corpos celulares, né, dessas aferências estão localizados em um mesmo gânglio. Então, isso facilitaria essa convergência. E aí, outra coisa importante é que, por exemplo, a pele, ela possui um sistema nervoso nociceptivo muito mais numeroso que estruturas mais profundas, como estruturas profundas somáticas e viscerais, por exemplo. E por isso, os impulsos nervosos das estruturas que são mais profundas, quando tem alguma patologia, alguma coisa, elas são interpretadas no cérebro como se fosse do tegumento. E aí o paciente aponta a dor neste local. E por isso que esse tipo de dor, ele obedece, né? Esse tipo de dor, ela obedece à distribuição metamérica. Então, um exemplo que a gente viu seria no caso de Zé Fazarada, que ela teve um infarto e aí ela estava sentindo a dor no braço, na parte mais interna do braço. E um outro exemplo que a gente trouxe também, que o livro traz, é a inflamação no diafragma, e o paciente refere um desconforto no ombro. Isso é explicado por quê? Porque o diafragma, ele é inervado pelo nervo frênico, e o nervo frênico, ele vai se originar no quarto segmento medular cervical. Então, se a gente vê no mapa metamérico, esse quarto segmento, ele vai estar no dermátomo 4, né? Que fica no ombro. E aí, por isso que o paciente, ele acaba referindo essa dor no ombro. Agora falando um pouco sobre a dor irradiada. A dor irradiada, o paciente ele vai falar, ele refere, né, que sente como se a dor ela estivesse se espalhando. Aí essa questão do espalhamento, ela está relacionada com o trajeto do nervo. Por exemplo, na ciatalgia, o nervo ciático ele é acometido, ele começa na pelve e ele adentra o membro inferior, se subdividindo na fossa poplítea em nervo tibial e o nervo fibular. Até esse trajeto, o paciente ele pode referir dor, que é justamente o acometimento do nervo. Aí ele vai sentir uma sensação de formigamento, de queimação ou até mesmo em choque por conta do acometimento desse trajeto do nervo. Outro exemplo também seria no caso da síndrome do túnel do carpo, em que o nervo mediano ele é acometido e o paciente ele pode referir que está sentindo como se a dor estivesse se espalhando, que seria justamente o trajeto do nervo mediano nessa parte do membro superior em direção à mão. Aí, outra coisa também que está relacionada seria, por exemplo, a dissecção aórtica, que a pessoa refere uma dor na região anterior do tórax, que se irradia tanto para o pescoço quanto para as costas. E também está relacionada com essa sensação de queimação que vai acompanhando todo esse trajeto do nervo, tanto na ciatalgia como na dissecção aórtica, quanto nessa síndrome do túnel do carpo. Em relação ao diagnóstico de imagem, a gente vai ter a radiografia, a tomografia computadorizada e a ressonância nuclear magnética. É o corte. Bom, falando da radiografia, ela terá vantagens e desvantagens e algumas indicações especiais para ela. Em relação à vantagem, ela vai ser barata e acessível. Já em relação à desvantagem, ela tem uma gama limitada de utilização para visualização de janela óssea ou então de tecidos moles, sendo ressonância magnética e TC superiores em relação a isso. E em relação à radiação, existe um limite do quanto de radiação as pessoas podem ser expostas quando elas realizam o exame. Em relação às indicações, ela vai ser principalmente utilizada na avaliação inicial do sistema esquelético, para avaliar artrite, fratura. Para visualizar abdômen, ela vai ser utilizada para avaliar doenças agudas do abdômen, aquelas que se apresentam com dor aguda no ambulatório, e para avaliar o tórax, a exemplo de quando o médico suspeita de pneumonia ou de comprometimento pulmonar. Ele vai investigar a partir da radiografia convencional. Bom, depois que Carmen falou de radiografia, né, eu vou falar agora um pouco sobre tomografia computadorizada.
E aí, assim como a radiografia, a tomografia ela também possui as vantagens e as desvantagens. E aí a gente trouxe algumas. Em relação à vantagem, ela é feita em cortes axiais. E aí isso é bom porque evita a sobreposição da visualização, né, de estruturas que a pessoa está analisando, por exemplo. Ela tem uma expansão da escala por cima, e aí vai ter essa maior diferenciação entre as estruturas. A desvantagem da tomografia é que, ao contrário da radiografia, ela tem um maior nível de radiação, e isso pode causar algum dano às moléculas do corpo, ou indiretamente ela vai gerar radicais livres. Então, essa seria uma desvantagem bem importante na tomografia. Além disso, ela é indicada para visualização, para avaliação e para um possível rastreamento. E aí, para visualização, vai dar para analisar, né, o arcabouço ósseo, e aí dá para ver alguma deformidade, algum tumor, enfim. Na avaliação, pode ser feita avaliação de artérias coronárias, patologias do parênquima pulmonar, hemorragias, no caso de acidente vascular encefálico, início de avaliação para afastar algum possível tumor também. Em relação ao rastreamento, você pode rastrear algum traumatismo agudo, grave a moderado a grave, no caso, e possíveis fraturas. Aí a gente tem algumas ilustrações, né? Algumas imagens para mostrar um pouco da tomografia. Agora falando um pouco sobre a ressonância nuclear magnética. Ela é considerada uma das melhores, né, para visualização de tecidos moles. Aí ela é indicada, no caso, para o diagnóstico de esclerose múltipla, a procura de tumores na região do cérebro, na glândula hipófise. Ela é utilizada também para a procura de infecções ou inflamações, por exemplo, artrite ou mielite. Ela está relacionada com a pesquisa de hérnia de discos, calcificações, massas ou cistos nos tecidos moles. Ela também está relacionada à pesquisa de tumores ósseos na coluna. Enfim, geralmente está mais relacionada com a pesquisa de patologias graves da coluna, porque ela permite uma melhor visualização da anatomia interespinal e dos tecidos moles adjacentes. E também está relacionada com a pesquisa de rompimento de ligamentos das articulações, por exemplo, do joelho, né, como é mostrado na segunda foto, ele mostra o rompimento do ligamento cruzado anterior. Aí na terceira foto ele mostra uma possível hérnia de disco, né, entre as vértebras L4 e L5, e ele também é utilizado para investigação de acidentes vasculares encefálicos, tanto isquêmicos quanto hemorrágicos. Aí nós temos as referências que foram utilizadas. É isso, obrigada a todos. Obrigada.